Muito boa tarde a todos e bem-vindos ao webinar sobre taxas de falha, mais uma vez englobado nesta temática dos instrumentos de apoio ao diagnóstico. Hoje vamos falar então de taxas de falha. Vai ser a engenheira Maria do Céu Almeida a fazer uma breve apresentação sobre o que são as taxas de falha e a importância das taxas de falha na GPI e em concreto no apoio ao diagnóstico. E depois passamos a uma demonstração da ferramenta Failure Analysis do software ORP. Queria, antes de passarmos às partes mais técnicas, dar aqui duas notas. Uma é que, como já devem ter reparado, mudamos de software para este webinar, passamos a ser GoToWebinar em vez de GoToMeeting e temos muito mais postos livres, ou seja, muito mais gente se pode ligar, que era uma limitação do outro. Pela parte negativa de termos mudado de software, não nos é permitido mostrar o vídeo, a webcam, e também não é possível mostrarmos a lista de participantes. Portanto, não é nossa vontade de esconder a lista de participantes, é mesmo porque este software não o permite. Assim sendo, iríamos começar o webinar da maneira que vem sendo habitual. Portanto, primeiro uma apresentação. Se tiverem alguma questão ou dúvida, queiram deixar no chat ou na opção de questões. E no final da apresentação vamos ter então depois um período para colocação e esclarecimento de dúvidas e seguimos com a demonstração do software OER. Passo então agora a palavra à engenheira Maria do Céu Almeida. Boa tarde. Vamos então passar a mais um pequeno módulo do webinar deste conjunto sobre instrumentos de apoio ao diagnóstico e especificamente sobre taxas de falha. Esta apresentação enquadra-se especificamente no âmbito particular do ponto de vista de risco e vou passar para relembrar muito brevemente esta temática, alguns aspectos relativamente às fases de avaliação do risco, para depois entrar nos dados necessários para proceder, ou pelo menos alguns dados que vamos falar hoje, antes depois, como o colega anteriormente referiu, se passar então à apresentação dos dois módulos de software que estão disponíveis. Relativamente então à avaliação do risco, portanto, o risco é feito da incerteza nos objetivos de forma geral, mas especificamente uma função da probabilidade de um evento acontecer que terá associado um determinado conjunto de consequências. Tipicamente, e de uma forma muito genérica, para se proceder à avaliação do risco, temos que identificar esses riscos e depois, para cada um deles, há que determinar a probabilidade desses eventos que são tipicamente as formas de fazer a identificação dos riscos, a probabilidade deles acontecerem e as consequências associadas a cada um evento, para depois, com o método selecionado, se proceder a uma estimativa do risco que, comparando com os nossos critérios previamente estabelecidos, poderemos então fazer a avaliação propriamente dita e decidir qual é o nível de prioridade de cada um dos riscos para depois passarmos a fases subsequentes já de avaliação de alternativas para a redução de riscos que eventualmente sejam demasiado elevados e não aceitáveis. Neste âmbito, então, passando aos dados necessários, poderemos fazer a caracterização dos nossos riscos através de muitas ferramentas, muitos métodos e técnicas. Neste nosso campo, tipicamente, via análise de fiabilidade, é possível, especificando concretamente o que são as nossas falhas de uma maneira muito objetiva, é possível depois obter um conjunto de dados de exploração de operação de sistemas, proceder ao seu processamento, calculando estatísticas, fazendo ajuste de modelos e, em paralelo, também avaliar consequências. Nos dois primeiros, relativamente a cada tipo de falha, e como exemplos podemos referir a rupturas ou colapsos de
componentes, nomeadamente condutas ou coletores, mas também poderíamos falar de falhas associadas à perda, à função de transporte contido no elemento, e portanto a falha seria a perda de água, entre outras, mas qualquer que seja a falha, bem caracterizada, a partir dos dados de base bem estruturados e que no fundo pega com aquele trabalho em paralelo que estamos a desenvolver sobre as ordens de trabalho ou ordens de serviço, procedendo ao processamento dessa informação, vai ser possível então determinar as taxas de cada tipo de falha, quer seja a partir de estatísticas diretamente, a partir de dados brutos, enfim, feridos minimamente para depois ter valores médios para determinado tipo de características de materiais, por exemplo, ou de outras condições operacionais, mas também poderemos prosseguir com esses dados para o ajuste de modelos que nos permitem calcular outro tipo de estatísticas e fazer outro tipo de determinações relativamente a essas taxas de falha e eventualmente nos permite também extrapolar de um caso para o outro de uma forma mais simples. A partir do conhecimento das taxas de falha e com distribuições estatísticas selecionadas em função do processo, é possível então determinar o nível de probabilidade de cada uma dessas falhas. Em paralelo, na componente de consequências, e aqui já estamos a entrar num assunto que será objeto da próxima sessão, poderemos também fazer a avaliação da outra variável importante para a determinação do risco. Se estivermos a falar de outro tipo de falhas, podemos, como por exemplo a condição estrutural, este trabalho pode ser feito a partir de dados de inspeção, por exemplo, no caso muito comum, ou relativamente mais comum, dos sistemas de drenagem de águas residuais e pluviais. Podemos, a partir dos dados de inspeção CCTV, proceder ao cálculo da condição a partir de critérios pré-definidos e, a partir daí, determinar também um nível de probabilidade de falha, tipicamente neste caso, que tem a ver com a ruptura dos materiais a partir da observação de determinadas anomalias visualmente. Depois, a partir destas determinações, é possível prosseguir, como se vê abaixo, com o cálculo do risco, visto que já podemos associar valores às estimativas de P e de C para proceder, então, como é selecionado para a estimativa do risco, mas estas taxas de falha são também de grande utilidade para o cálculo de métricas de desempenho e ainda para a estimativa de custos de intervenção, se pensarmos nos outros dois pontos de vista considerados globalmente na metodologia de GPI. Assim sendo, se, por exemplo, para concretizar, falarmos do risco de interrupção do abastecimento, as falhas que nos interessam estão associadas a qualquer evento que possa causar a interrupção do abastecimento e é esta a taxa de falhas que vamos concentrar a nossa atenção seguidamente no módulo e na apresentação que vai ser feita do módulo de software. E como referi anteriormente, na próxima sessão vamos para um exemplo semelhante, para o mesmo tipo de risco, também fazer uma demonstração com recurso a um outro módulo que aí sim permite avaliar consequências, explicitando a componente de consumo não fornecido no caso de falha de um componente de um sistema. Assim sendo, passava desde já, e sem mais demoras, a palavra ao João Paulo para ilustrar com o módulo do Failure Analysis. Bom, hoje tivemos uma apresentação bem mais curta, mas antes de passarmos à parte da demonstração, eu queria desde já perguntar se há alguma questão ou algum comentário que queiram fazer. Ficamos à espera que se inscrevam aqui pelo chat ou levantem a mão que têm aí no vosso software para nós vos darmos a palavra. Bom, não tendo havido ainda
ainda perguntas, estejam à vontade e podem, e depois no final da apresentação, da demonstração do software, podemos voltar às questões.